Eu sou o Márcio, da loja Pedrinho Comercial da Construção, e esse é o nosso podcast Papo de Obra. Roda a vinheta. Hoje a gente está aqui com um profissional de grande qualidade no seu trabalho, o Josué Zen Júnior, o Juninho do Zen Acabamentos. Juninho, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui para a gente contar um pouquinho de história. Eu que agradeço. Juninho, quem acompanha você, se é bem ativo nas redes sociais aí, qual que é o endereço seu do Instagram? Passa pro pessoal aí. É Zen Acabamentos, no Instagram e no Facebook também. Então segue lá o Juninho Zen Acabamentos. Tem, coisas muito legais do dia a dia dele, a forma como que ele faz o acabamento, como é que ele faz o trabalho, mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho. Segue ele lá que vocês vão gostar do trabalho dele. Mas vamos lá, eu quero saber um pouquinho mais de como chegou nessa qualidade, como chegou nesse trabalho que é hoje. Mas vamos pegar de onde começou. Você nasceu, não é em Piratininga, né? Não, eu vim lá de Piracicaba em 1985, com 4 anos de idade. Daí a gente chegou pra cá e foi interessante até, né? Quando a gente veio de lá, que de 4 anos até então, né, a gente não conhecia o que era a rua. Né? Só do portão pra dentro lá, que era uma cidade, como é até hoje, né, muito movimentada. E daí o interessante que eu até comentei com o Márcio uma ocasião aí, que aqui foi a primeira vez que eu ouvi o grilo, né? Lá não tinha, era só ambulância, polícia e movimento, né? Mas aqui a gente chegou e, graças ao bom Deus, fomos bem acolhidos aqui. Você veio para cá em 85? 85. Em 85. E aí você falou aí que ouviu o grilo pela primeira vez aqui em Piratininga, né? E o tempo que você está em Piratininga, você já é um cidadão piratiningano já há muito tempo. Com certeza, o sotaque eu perdi lá. Você não tem muito sotaque, não, né? Os seus irmãos já têm um pouco mais de sotaque de Piracicaba, né? Minha mãe e meus irmãos têm. Tem. E você já tem um pouco menos, né? Porque você veio meio pequenininho, né? Seus irmãos já eram maiores quando vieram, né? Sim. E como que foi Piratininga aqui? Você teve contato com brincar na rua? Como que foi isso aí? Porque lá em Piracicaba, como você falou, era meio que uma vida como o pessoal que mora em apartamento hoje, mais fechado, né? Isso, Márcio. Quando eu cheguei aqui, eu vi a liberdade, né? Eu até não queria sair da rua, do portão pra rua assim, a mãe insistiu. A gente morava perto do Jardim Quirilos, lá em cima, numa casa lá alugada. E foi bacana, sabe? A liberdade, não tinha quase criança lá também, e o povo que tinha veio fazer amizade com a gente, né? É uma cidade gostosa, não tinha quase vila na cidade, né? Tá. Era poucas vilas, tinha a vila lá perto do cemitério, a serra que já existia, a rua principal do Poço do Mauri pra cá era terra, né? Era mais o centro da cidade, era mais o centro, e 2, 3 bairros ali só. E a gente sabia, né, quem tinha muita posse na cidade, que os fazendeiros, porque tinha meia dúzia de carro na rua principal. O resto era carroça, bicicleta, barra forte, né? Mas foi muito legal, muito bacana a gente ver o crescimento da cidade, né? Acompanhar tudo isso. Né? E lá em Piracicaba, seu pai já trabalhava com obra. Também. E aí ele veio para cá para também trabalhar com obra. Como que foi essa transição aí da cidade? Não, na verdade, meu tio Moisés, ele veio um pouco antes. Ele veio alguns anos antes trabalhar na usina Sobar. Em Santa Cruz ali. Isso, ali em Espírito Santo. Espírito Santo, né? Isso, daí ele veio para cá e ele morava de aluguel também aqui na cidade. Numa casa boa aqui da cidade. Daí ele veio, né, arrumou o caminho, daí preparou tudo certinho, daí depois ele convidou meu pai para vir para cá. Tá. Meu pai veio primeiro para construir uma casa para ele mudar, né, do aluguel para casa dele próprio. E daí depois ele encaixou meu pai na usina. Daí meu pai entrou lá como encarregado na oficina e de consertar caminhões, preparar caminhões, né? Tá. Tinha até corrida em Cascavel, as coisas lá, ele preparava alguns caminhões lá também. E era bacana. E lá também ele já veio também com esse histórico de construtor, né? De mestre de obra de lá. Tá. Pra cá. O seu pai, né? Falecido já, o seu Josué, ele era multitarefas, né? Era. Essa questão da oficina ele mexia muito bem. Sim. A parte de construção ele mexia muito bem. E tem a história do paraquedas, né? Tem. Ele pulava de paraquedas também, né? Era um dos paraquedistas mais velhos do Brasil aí.
e orgulho, né? Até o dia que a gente perdeu ele, né? Mas eu não tenho, até no dia, né? Eu não chorei de remorso, nada, porque a gente sempre cresceu como um amigo. Ele não gostava que falava Senhor para ele de jeito nenhum. E ele era um paizão, né? Amoroso, carinhoso, tratava a gente muito bem. Saía às 5 horas da manhã para trabalhar, chegava às 11 da noite. E mesmo assim, ele tinha pique para eu subir de cavalinho nele, brincar altas horas. E eu não tava vendo, né? Porque eu era criança, né? A gente tava judiando dele, né? Mas ele topava tudo com a gente. Eu conheci seu pai aí por volta dos anos 2000, né? Sim. E sempre, a imagem que eu tenho dele é sempre uma pessoa sempre animado, sempre ativo, sempre buscando fazer coisas novas. Sim. Então é bem bacana esse exemplo que a gente acaba absorvendo, né? Sim. E aí então ele trabalhou lá na Sobar, isso aí você era pequenininho ainda. Sim. E como que você chegou na obra? E aí que eu tô curioso para entender como que foi. Você trabalhou com seu pai em algum momento? Como que foi? Certo. Então, Márcio, de 85 até 89, ele, nessa mesma usina lá, o patrão lá convidou ele para puxar álcool de carreta, de uma usina para outra. E a maioria dos motoristas fazia uma viagem por dia. E ele, né, com oferta de recursos de dinheiro a mais, falou se poderia fazer 2 viagens por dia. E ele fez isso daí durante 4 anos, né, guardando esse dinheirinho a mais. E daí então conseguiu comprar um terreno na rua João Evangelista Bastos, do nosso finado também, que era prefeito e foi prefeito, né, seu Geraldo Pereira. Tá. Comprou um terreno ali. Aqueles terrenos lá embaixo. Sim. Depois do Orlando Merlin. Perto da Menina Rosa lá. Tá. E daí então, lá meu pai pegou a primeira férias da vida dele lá, né? E nessas férias ele construiu essa casa lá. Até então vocês pagavam aluguel. Sim. E ele se organizou para sair do aluguel. Sim. E construir a casa de vocês. Porque todo ano, né, automaticamente Piratininga e todas as cidades é assim, né? Sobe um pouco o aluguel, né? Sim. E daí eu lembro que foi até engraçado o último ano, quando ele juntou todo o dinheirinho para comprar o terreno. Daí o proprietário da casa, né, falou, então a gente vai ter um reajuste, né? Ele falou, não, mas agora o senhor pode subir quanto quiser, porque agora eu tô de mudança, eu esqueci de avisar o senhor, né? Daí a gente fez a mudança para casa, mesmo sem terminar por fora a casa. Aí meu pai e meus irmãos, ele foi, né, esses 30 dias de férias, e o pai assentava tijolinho comum, né? Ele assentava 1000 tijolinhos por dia, ficava até a noite. Tijolo comum, não baiano. Tijolinho vermelho comum. Caramba. Era da olaria SEC no tempo, né? Do SEC, nossa, baita de um tijolo, hein? Era, forte. E daí nisso eu e minha mãe, a gente era responsável por 9 horas da manhã e 3 horas da tarde fazer bolo e levar para eles, né, no serviço. Como forma de gratidão e ajuda, né? Que a mãe sempre ensinou a gente, a mãe e o pai, a gente se virar, trabalhar desde pequenininho para ter brio e caráter, né? Sim. Formar homem de verdade aqui na cidade. E eu agradeço muito a eles também pelos que passaram com a gente. Daí, Márcio, eu tinha nesse caso aí 8 anos de idade. Daí à noite, mesmo o pai cansado, ele começou a chegar um pouco mais cedo do serviço, quando voltou às férias, ele começou a sentar os azulejinhos 15 por 15, né? Hoje a gente trabalha com azulejo 1,20 por 1,20, 1 por 2 metros, né? E naquele tempo era na moda 15 por 15. E fininho, né? Fininho. Eu sentava com nata, né? Com uma massinha mista, uma natinha assim. E palito de dente era o espaçador. Era um palito de fósforo, quebradinho. Porque não tinha espaçador, argamassa quase não tinha muita. Não tinha nem lançado nem argamassa. Tinha argamassa ainda, né? E ele colocava um monte assim no braço de azulejinho e ia fazendo, né? E daí foi quando eu apareci na obra, porque daí eu com 8 anos e o pai à noite ali, né? Eu até levava algumas varetas para ir fazendo pipa, mas ele pedia, né, para eu fazer um recortinho, para fazer na maquita mesmo, sem proteção nenhuma. Com 8 anos de idade na maquita, ó de onde vem a habilidade do menino aí, ó. Então, 8 anos de idade ele já. Mas a gente achava que era normal, a gente nem falava para outro colega isso também, porque tive contato e cresci na casa do... E o pai também acompanhava, orientava. Sim, tava tudo junto. Não deixava também, de qualquer jeito, né? A primeira vez que eu peguei para fazer alguma coisa era rejunte, né? Que era num balde assim, era bem líquido o rejunte. Jogava no chão, passava o rodo, daí depois você esperava curar um pouco, passava um pano, daí embaçava tudo. Daí você pegava uma vareta de pipa também, deixava redondinha a ponta, molhava no óleo, frisava tudo. Aí deixava mais um tempo lá, depois você pegava, que tinha já palha de aço número 0, e passava em tudo.
Depois você pegava tudo aquilo lá, juntava, peneirava, tornava, fazia de novo, porque tinha que economizar, né? E daí ficava tudo riscadinho, assim, tudo por igual. Só que naquele tempo, bonito era aquilo, né? Hoje tem que ficar tudo lisinho. Hoje né? é lisinho. Vai mudando a moda, vai mudando a tecnologia. Então, aí foi o primeiro contato seu com obra. Nessa casa de vocês, você começou ali ajudando seu pai com 8 anos de idade. Sim. E a partir daí, seu pai continuou na obra, que aí nesse período ele estava na Sobar ainda. Sim. Márcio, nesse período aí, ele estava ainda lá, daí um dos irmãos do grupo quis construir uma infraestrutura muito grande, de 13.800 metros quadrados, né, que foi o laticínio, né, um laticínio Fazenda Globo, com 3 barracões, tecnologia... O laticínio Fazenda Globo, ele está em Agudos, Sim. mas ele fica meio que na divisa Agudos, Piratininga e Boribi, né? Meio nessa divisa aí. Quem está lá dentro da fazenda, para ir para qualquer cidade, demora 1 hora de carro. Para vir para Piratininga ou para sair para Iaras, para Boribi, Agudos, para todo lugar demora 1 hora de carro. E seu pai construiu o laticínio? Isso, não tinha laticínio nada? novo lá, nada. Foi convidado para construir lá. Com esse mesmo grupo, né? Que já sabiam que lá em Piracicaba ele tinha feito muitas casas de tijolo à vista lá, né? Que era na moda também, antes de vir para cá, né? Década de 80 tinha muita casa tijolo à vista. Então, daí quando ele estava construindo esse laticínio Fazenda Globo, Márcio, foi em 92, em 93 e um pedacinho em 94, quando mudou o plano real. Plano real. Isso. E daí, a gente tem 2 férias por ano aí na escola, né? E nas férias meu pai levava, eu também convidava, né? Não pegava pro braço e levava, né? Mas como eu já gostava, né? Ele convidava pra eu ir junto com eles lá. E tinha uma molecada de 18 anos lá, né? Só eu de 12, 13 anos de idade. E a gente, quando era moleque, esperava férias para fazer algo diferente, né? Então era um passeio quando ia atrás do pai trabalhar, fazer alguma coisa. Né? Era uma delícia. Só que lá não era tão divertido como as crianças faziam, né? Porque lá tinha represa para pescar, tudo bem, né? Mas você tinha que trabalhar das 7 até as 6, né? Depois fazer alguma coisa, brincar de bola ou ir pescar, né? E a turma lá, eles me respeitavam bem, não porque meu pai era patrão deles também, né? Mas porque eu pegava no pesado junto com eles. Eu derrubava jirico de concreto, essas coisas, e eles não ficavam bravos, né? Eles ajudavam. O jirico, pra quem não sabe, explica aí, aquele carrinho grande, né? Parece roda de Fusca, assim, que tem assim, e ele cabe 4 carrinhos de concreto dentro dele. E uma criança, né? Nossa, eu ia com muito sacrifício empurrando aquilo lá e derrubava. Daí a turma ajudava a carregar de novo. E assim ia, né? A gente não via a hora de chegar a hora do almoço, que vinha o cheiro do barraco lá. Era uma delícia, a gente fazia tudo lá. E aí, isso foi durante o quê? 1 ano? Foi nas 2 férias? Foi mais de 1 ano? Foi acho que umas 4, 5 férias, né? Porque depois inaugurou. Tá, foi 2 anos e pouquinho aí. Isso, passou 120 pessoas aqui da cidade, que meu pai contratou, e selecionou 16 pessoas que podia contar. Lá você lembra quanto que era a ordenha por dia, assim, quanta... Ô, Márcio, era grande demais lá. Eu fui uma vez lá, mas não me recordo muito, mas eu sei que era bem grande. Era 3 ordenhas por dia. Até a noite, né? Porque as vacas, elas tinham as tetas tão grandes que chegava a berrar se não fosse para ordenhar, né? E já era tudo ordenha mecânica já? Sim, foi tudo automatizado lá, tudo. Tá. É bacana. E depois que construiu, seu pai continuou um pouco lá ainda, trabalhando lá. Ele foi administrador do laticínio um período? Isso, não, ele era encarregado da oficina também lá. Encarregado da oficina também. E manutenção de tudo que precisava lá dentro, lá. Porque ele conhecia, ele que construiu, né? Daí ele dava atenção em tudo lá. Você chegou depois, isso você tinha o quê? 12, 13 anos, não? Nesse tempo aí, quando foi construir, eu tinha essa idade, né? Era 92, eu tinha 11, 12, até um pedacinho de 13 anos. Eu fui junto lá acompanhar, assim. Tá. Daí depois eu parei de ir, né? Tá. Daí ele ficou pronto lá, daí eles foram fazer outras coisas. Ah, tá. Seu pai depois ficou mais um tempo trabalhando, mas você não chegou a trabalhar lá depois com ele? Não, nesse período não. Eu só voltei a trabalhar lá no ano de... finalzinho de 99... Não, no ano de 2000 e 2001. Fiquei 2 anos trabalhando lá. Ah, tá. Na parte de manutenção também? Sim. Eu era serviços gerais lá. Tá. Fazia poda de grama, trocava embreagem de trator, lá era o pau pra toda a obra. Faz tudo. Faz tudo lá. E você ia e voltava todo dia? Não, quando eu trabalhei lá, eu morava lá. Ah, você morou lá? Eu morava numa casinha de tábua lá. Tá. Queimava lata lá, fazia minha comidinha lá. Caramba, que legal. E aí, você saiu de lá, 2001, sim, mais ou menos, né? E depois disso, você foi trabalhar com o quê? Como que foi? E nesse período eu conheci
a minha esposa, que eu tô até hoje lá, que eu até brinco com ela, eu até peço perdão para ela depois que ela... Qual que é o nome da esposa? Eliane. Eliane. Que eu falo que ela foi meu acerto lá. Eu dou graças a Deus por isso, né? Que a gente tá junto há 23 anos aí e Deus tem sido fiel com a gente em tudo que a gente fez, conquistou até hoje, né? Eu agradeço muito a ela. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Pode ter certeza. Eles têm 2 filhos. Temos 2 filhos. É um Felipe Amiel, com 19. Felipe Amiel. Isso. Olha que nome bonito. E tem o Samuelzinho, com 13 anos. Legal. Olha lá o que a mulher fez na vida do homem, né? Criou uma família e 2 meninos espetacular que você tem, né? Sim, nossa, são... Vou tirar o chapéu. E aí, então, você conheceu a Eliane. Quando você saiu de lá, você conheceu ela lá? Isso, eu conheci lá. Lá na fazenda. Conheci lá, a gente namorou. Fui, né, daquele jeito antigo que era lá ainda, né? Eu fui pedir namoro, tudo. Olha... tive uma barreira, daí depois fui conquistando. Você tem que conquistar sogro e sogra primeiro, né? Cunhado, cunhadas, tem um monte. Ixi, aí é complicado, hein? Aí não é um cunhado, não é só o sogro e a sogra, é um monte de cunhado e cunhada, né? É um cunhado e várias cunhadas. Nossa. Mas são uma família muito amorosa também. Depois me acolheram de uma maneira que... E é normal, né? Eu sempre Eles falei... moravam na fazenda também? Sim, eles trabalhavam lá. O pai da minha esposa, ele trabalhava dentro do escritório lá, né? Tá. Ele e meu pai, eles eram bem colegas até hoje, né? O meu sogro, ele era colega do meu pai, né? Sim. O pai faleceu. O seu sogro continuou morando lá em Boribi, Agudos, não? Não, eles foram embora para Itatinga, vizinho de Botucatu. Tá, legal. Então pra lá. E qual que é o nome do sogro? Tertuliano. Coisa linda. Puxa, tinha um senhor aqui em Piratininga, não é do meu tempo, mas eu já ouvi muita história. Tertuliano, que ele soltava fogos em festa junina. Tertuliano, segundo Tertuliano que eu ouvi falar. Puxa, legal, bonito nome. Bom, e aí você conheceu a esposa? Sim. E aí vieram pra cidade? Isso. Daí depois, né, que eu casei, a gente veio pra cá, morar pra cá, né? Daí eu comprei um terreno parcelado aí, a gente já começou a construir também, né? Eu morei um pouco de parede meia com a casa do meu pai, lá, aquela que ele construiu, que tinha 200 metros quadrados, a gente dividiu no meio, aí ficou metade, tinha cozinha, sala, quartos, banheiro para um lado e metade para o outro também. Daí nisso daí eu já estava pagando parcela, os terrenos ali do Mangire, do seu Basílio, do Naoga, né? A gente comprou 5 terrenos ali e trabalha. E nisso daí meu pai também comprou um caminhão do Polaco, finado Polaco ali na Quidilândia. Tá, um caminhão Muque. Sim, Muquinho. E foi lá em Sarandi, no Paraná, buscar um Muque, né? Para fazer um equipamento para a gente poder servir também mais coisas na cidade, que na ocasião... Garrafa que falava, né? Que é o cilindrinho, a gente né? prestou serviço para vocês também, né? Foi, na época vocês colocavam um poste pra gente, né? A gente colocou muitos postinhos de energia, padrão de energia, né? Na cidade, hein? Foi muito bom. E aí vocês ficaram quanto tempo nesse serviço do caminhão? O caminhão Muque, Márcio, a gente não fez só isso, né? Que daí a gente ia abrir uma empresa que era Sucata Zen. Tá. Né? Tinha uma empresa ME Sucata Zen, que daí a gente comprava de usina, né? Da Duratex, de bastante lugar a gente comprava sucata grande, né? Pesada. E daí a gente ficou mais ou menos até 2008 fazendo esse serviço aí, né? E vocês tinham contrato com as usinas? Tinha. Não é lá compra quando quer, vocês tinham que cumpriam uma certa coleta lá. Sim, na Duratex foi por acaso, Márcio. A gente entrou lá e aqui na fazenda da São Pedro, quando estava vendendo para a Duratex, o Tetsui passou ali, o Dr. Sene, eu não conhecia ele, né? Ele era o diretor da Duratex lá, um senhorzinho muito bom. Ele estava aqui, daí chamou a gente de caminhão Muque para fazer um serviço de um implemento, carregar no caminhão. Só que eu cheguei ali, o mínimo era 1 hora, 2 horas, 3 horas do Muque, né? Certo. E foi apenas 5 minutos, daí eu não tive coragem de cobrar nada dele. Eu falei, não é nada. Daí ele ficou conversando, ele quis saber um pouco da história da gente também. E falou, segunda-feira eu espero vocês, era numa sexta, segunda-feira eu espero vocês lá na Duratex. Tal horário, para conversar, só se falar que você quer conversar com o Dr. Sene. E eu nem sabia que era ele o Dr. Sene, né? Daí eu falei, tá bom, eu vou assim, né? Daí a gente foi lá e a gente entrou no escritório e era ele lá. Daí ele falou, eu gostei de vocês, que eu mando em tudo isso aqui, eu queria que vocês comprassem sucata nós também, que a gente tem auditoria aqui, tem que estar todos os boxes limpos quando vem fazer a auditoria, senão a gente é perigoso levar uma multa e nunca aconteceu isso. Você topa? Falei, topo. Daí a gente entrou lá para comprar sucata, só que as 2 primeiras cargas que a gente entrou lá para comprar, e eu quase desisti, Márcio, porque a gente foi lá, era resto de pneu velho,
era vidro, era coisa que não tinha serventia nem nada. Eu peguei, entrei lá com educação, lá dentro mesmo tinha o banco deles, que eu pagava lá, antes de sair, e daí eu tive que levar em algum lugar para descartar as 2 cargas. Nossa, mas eu quase chorei. Daí foi 2 viagens assim, daí na terceira, eu até comentei com meu finado pai, né? Falei, pai, eu não tô querendo voltar lá. Porque, né, o que será que eles estão pensando que a gente é, né? Falei, caramba, achei que ia ser legal. Né? Não tá... Daí a terceira vez eu fui surpreendido, Márcio, porque a gente foi lá e os boxes lá, daí tinha tudo material pesado, né? Separadinho em cobre, metal, alumínio, tudo certinho, que eu até chamei uma pessoa lá que era encarregada da oficina para acompanhar a gente lá, né? Falei, viu, é isso daqui mesmo, né? Tem material... Zen, é do jeito que você carregar aqui, é o mesmo peso, o mesmo valor, e vocês passaram no teste. E daí, nossa, eles foram como uma mãe pra gente lá. Falou que era aquilo ali mesmo, né? As outras pessoas que testou não tinham passado e gostaram da gente, daí foram como uma mãe pra gente lá. Nossa, a gente, cada 15 dias ia lá, comprava, e a gente sempre viveu de separação, né, Márcio? Que quem mexe com reciclagem é assim, né? Você tem que comprar, separar e vender para cada pessoa que transforma aquele material numa outra coisa. Entendi. E vocês ficaram durante quanto tempo? Só você e seu pai, né, nesse serviço? O Gediel também, né? O Gedi também? Também. Até 2008. Até 2008. Sim. Daí em 2008 teve uma crise na sucata, pelo governo, né? Contrataram coisas de outro país aí, e o ferro Gusa, que é o ferro fundido, de 60 centavos caiu para 12 centavos para trazer aqui no Brasil. E daí nisso, muitos amigos, que tinha empresa sucata, né, deu uma quebrada, né, praticamente quase faliu. E vocês tinham contrato com a usina, vocês tinham um preço definido com eles? Tinha, eu comprava, por exemplo, por 30 centavos da Duratex, e eu passei a vender por 12. Então eu estava tendo por quilo prejuízo de 18 centavos, eu tinha que cumprir isso 1 ano. 1 ano você tinha que ficar. E eu não podia falar nada com eles, que eles tinham sido muito bom pra gente, né? E tava no contrato também, Tava no contrato, não tinha como você fugir. E além do contrato, a gente tem aquela cultura de que combinou, tá combinado, né? Palavra de homem não faz curva, né? Não faz curva, é a história do fio do bigode, né? Combinou no bigode. E aí, vocês terminaram o contrato. Sim. E foi difícil. Como mas... foi aí? Em 2008 aconteceu isso, a gente conseguiu segurar até 2009, no comecinho de 2009. Tá. Né, que daí a gente precisou vender algumas coisas, né? Uma casa, 2 terrenos, um caminhão MUC, né? Uma F4000, um Golzinho 2001. Para arcar esse prejuízo que vocês tiveram que assumir. Para ficar com o nome limpo, graças a Deus. Sempre tivemos um nome limpo para continuar, né? E tava todos os terrenos, graças a Deus, quitados já. E a gente se manteve ali. Daí meu pai e meu irmão, eles tinham curso de guindastre e carta de caminhão. Eles foram trabalhar em Bauru, numa firma lá, que eles tinham conhecimento. Eu já não sabia fazer isso daí, né? Eu sabia fazer, mas eu não tinha carta de caminhão e nem concluído o curso, então eu tive que se virar. E daí meu irmão mais velho ofereceu o meu trabalho, né, de servente de pedreiro, que eu tive que começar. Tá. Mas daí eu sempre soube fazer, né? Que todas as pessoas parece que já nascem sabendo fazer, né? Servente de pedreiro. Daí eu fui para uma casa. Eu brinco que o pedreiro, profissional grande aí de obra, um dia foi orelha seca, né? Foi. Um dia começou lá, ralézinho na obra, né? O melhor cara da cidade aqui, o melhor construtor, o melhor profissional da área, ele tem que passar por todas as etapas para ele ter autoridade e autonomia para falar com cada funcionário, cada colaborador da casa, com certeza que ele sabe fazer aquilo lá. Eu falo que só sabe mandar quem sabe fazer. Sabe, né? fazer, ele tem que fazer o melhor. Né? Para ele falar, para ele chamar a atenção, ele tem que saber fazer melhor. E aí quando vocês fecharam a sucata, e aí você foi trabalhar de servente, então? Eu fui numa casa aqui de Piratininga. Você tinha o seu menino mais velho já era nascido? Ele tinha de 2 para 3 anos, Márcio, uns 2 anos e meio, mais ou menos. Tinha um pardalzinho para dar água, tinha que correr. Eu fiquei preocupado, né? Porque no tempo da sucata, né, você trabalha bastante, né? Mas você tem um lucro, né, bom. E daí, de repente, cai muito, né, o valor que você recebe por mês, né, de servente pedreiro. Naquele tempo, em 2009, né? Eu ganhava R$700 por mês, que foi o salário estipulado. E não daria nem para pagar o cartão, né? Só que mesmo assim, né? Eu até falei com meu irmão e falei com o proprietário da casa, né? Falei, não se preocupa, né? Que, como eu comentei com o Márcio, né? O pouco com Deus é suficiente. Então a gente tem que ter fé no Senhor, né? Que tudo vai dar certo e Ele vai preparando, né? Porque a gente
a gente tem que ser moldado, né, ao caráter de Cristo aqui nesse mundo, né? Tem que ir conforme vai, né? Você me fez lembrar de uma professora minha na quinta série. Ela falava assim, gente, fé em Deus e pé na tábua. Isso. Vamos ter fé em Deus, mas vamos estudar para a prova, vamos estudar, vamos prestar atenção na aula. Tem que acordar cedo. Exatamente. E no serviço não é diferente, né? Você teve a fé, mas você também correu atrás. Correr atrás, tem que ser assim. E aí você ficou de servente quanto tempo? Então a partir daí que você emendou na obra. Sim, Márcio. Que está até hoje. Foi nesse momento. Foi aí que 2008. 2009. Março de 2009. Então conta pra gente aí esse período todo aí, até a gente chegar hoje. Certo, foi aí que engatilhou, né? Em março de 2009 eu cheguei lá, me apresentei, tinha 3 pedreiros na obra. Eu me apresentei lá, falei, o dono da casa me contratou, eu já conhecia eles aqui na cidade, mas eu cheguei lá oferecendo meu trabalho. Eu falei, o dono da casa me contratou, não vai mexer no pagamento de vocês, para eu ser uma ferramenta que vocês possam usar e desfrutar aqui na obra, né? Não... Olha a importância da humildade. Isso, daí as pessoas eles estavam um pouquinho bravos, que a obra estava um pouco atrasada, daí eles falaram assim, podia vir 10 de você aqui que a gente não vai conseguir terminar. Eu falei, então, eu não gosto de ser pessimista assim, né? A gente tem que ser otimista e vai dar certo. E daí começou a falar umas palavras negativas, daí eu falei, então, eu tenho uma criança, né, de 2 anos e meio para cuidar e eu preciso ficar aqui para ajudar vocês, né? Vocês querendo ou não, eu vou ficar. E assim começou. Daí a gente começou a trabalhar lá. E graças ao bom Deus tinha bitoneira lá nova. Daí eu chegava às 6h30 da manhã, o combinado era das 7 às 5, mas eu chegava às 6h30, um pouco antes. Já fui organizando, tirando um prego das tábuas, organizando tudo lá. Não que estava bagunçado, né? Mas até chegar a turma, da obra, porque tem essa manutenção que tem que fazer, não tem que fazer, não tem jeito, né? Pra gente mesmo não se machucar, né, Márcio? Daí foi indo assim que comecei a observar, né? Comecei a aprender a chapar massa na parede também, que eu já fazia isso com meu pai, com meus irmãos, mas eu era mais ajudante, né? Tá. Eu não tinha oportunidade muito de pegar na colher. Daí lá comecei a ajudar eles também, mesmo contra a vontade um pouco deles, daí eles começaram a gostar, que estava desenvolvendo, né, o andamento da obra ali, e eu precisava, né, ajudar eles para eles cumprir o contrato deles também, né? Daí foi até que chegou a parte do piso, Márcio. A gente passou, graças ao bom Deus, a parte do reboque, que não foi nada fácil, né? Hoje em dia, um servente servir 3 pedreiros é complicado, né? E os caras, eles eram bons de braço. Tá. E daí, o serviço de servente, para você servir essas pessoas, vai muito feijão com arroz, né, Márcio? Daí chegou a hora do piso, de esquadrejar a casa, daí... Eu vi a necessidade que eles estavam com pressa. Daí eu perguntei, né, se eu não podia dar uma força. Eu fui barrado um pouquinho na conversa, assim, na primeira instância. Logicamente, né, eu também. Se chegar alguém hoje e falar, eu quero te ajudar. Calma, deixa eu ver os seus princípios, né? Vamos ver. Mas daí depois a pessoa viu que a minha intenção era boa. E daí eu comecei a ajudar também no assentamento lá. E essa casa, nesse tempo de 4 meses, uma casa de 460 metros quadrados, acabou sendo concluída, né? Daí faltava algum rejuntinho, um pouquinho rodapé na garagem, eu pedi a conta dessa casa. Daí me abraçaram, choraram lá, eu falei, não precisa tudo isso, né, que ninguém tá morrendo aqui, né. Eu recebi uma oferta de serviço para construir uma mansão em Bauru. Só que lá eu recebi uma oferta de serviço como pedreiro 1, né, que nos apartamentos, prédio e condomínio em Bauru tinha pedreiro 1, 2 e 3. O 3 era o cara que estava de servente passando para meia colher. Tá. O pedreiro 1 já era o cara experiente. Só que daí eu falei, o pedreiro 1 seria só abaixo do mestre de obra. Só que daí eu peguei, né? Falei, mas o que estão esperando de mim, né? Eu não sou nada disso que estão falando, né? O pedreiro 1. Mas mesmo assim eu fui, né? E a gente foi, no tempo eu, meu pai e meu irmão, ou acima de mim, sem ser o Josér, o Gediel. Tá. E eu pedi para mais 3, 4 pessoas pedirem a conta no serviço que já estava certo aqui na cidade. E eu ia pagar um pouco mais. Ia precisar de turma grande. Isso, daí a gente foi lá. Daí chegou lá, veio uma arquiteta de renome em Bauru. O nome dela é Joyce Pretel. E o Alex Gadotti, no tempo também, que era o engenheiro estrutural. Tinha essa arquiteta e ele de engenheiro. E daí soltaram 30 folhas de projeto lá, tudo, aquele sol quente, eu vendo tudo lá. E não estava entendendo nada, né? Eu terminei bem a escola até o colegial. Só que projeto, eu era uma negação para fazer a leitura do projeto. E daí cheguei, eu estava vendo até tudo em câmera lenta aquilo lá, daí eu cheguei em casa.
né? Vi aquilo lá tudo. E quando a gente veio de carro, eu até, comigo mesmo, assim, eu falei, eu não posso enganar eles, né? Eu falei, não posso fazer uma coisa dessa. E cheguei em casa, minha esposa estava até contente que de R$700 eu tinha recebido uma oferta isso que eu ia falar, de serviço. E você precisando do serviço. Precisando de R$1.500, mais do que o dobro, né? E eu cheguei em casa, falei para ela a notícia, falei, então, Lia, verdade, vai ganhar tudo isso. Falei, então, só que ele pegou a nossa carteira de trabalho hoje e amanhã eu já vou pedir a conta, porque eu não vou poder enganar eles, de jeito nenhum. E eu não sei o que eu faço com a turma que eu pedi para eles pedirem a conta no trabalho deles, que estava certo. Daí eu peguei, Márcio, e fiquei lá na cozinha. Minha esposa foi dormir tarde da noite, eu preocupado, meu filhinho também foi dormir. E eu fiquei lá na cozinha, lá vendo aqueles projetos, e vendo de ponta cabeça, de lá para cá, e peguei até um caderno para anotar as coisas, mas não saía nada. Eu falei, mas não é possível. Daí eu comecei ali, né, café em Deus, eu comecei a fazer uma oração ali, e eu orava muito, chorava muito, conversando com o Senhor. E nessa oração eu clamei a Ele, né? Eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Eu sou um miserável pecador, eu sei que eu não mereço. Só que como o Senhor tem dado sabedoria para Salomão e para muitos, na Tua palavra que não mente, que não pode mentir, derrama sobre a minha vida uma fagulha de sabedoria, de inteligência, para eu poder não passar vergonha de tanto que eu já fiz, assim, de fazer isso com essas pessoas, né? De sair do trabalho para poder fazer isso. E eu fiquei ali horas, Márcio, chorando e clamando a Deus, meio quieto ali para não acordar ninguém, que já estavam dormindo. Daí quando eu abri o olho, Márcio, foi como um milagre do Senhor, eu creio. Porque Ele derramou sobre a minha vida ali uma faculdade de tudo que estava ali. Eu já peguei, chorando mesmo, peguei o caderno, comecei a anotar 1.500 estribos, 8x15, tudo que estava ali nas ferragens, eu anotei tudo, e no outro dia a gente foi, e eu passei serviço para todo mundo, e bateram na minha costa assim, né? 2 do 7, que era 7 comigo, né? 2 bateu na minha costa assim e falou assim, você está querendo enganar quem? A gente sabe que você é sucateiro, não sei o que, né? Daí eu peguei e falei, é força maior, eu não queria que vocês duvidassem, né? Só vamos, só. Porque eu não tenho tempo para discussão nem para brigar, eu tenho criança para cuidar. E você sempre foi bom aluno na escola, né? Eu era arteiro, né, Márcio? Mas de nota e comportamento, cheguei até a ganhar uma caneta de prata. Ah lá. Então, assim, você sabia fazer os cálculos, mas era um negócio que era muito novo pra você ali, né? Isso a gente não aprendeu na escola. Essas ferragens de projeto não aprendeu na escola. E olha a importância da determinação e da fé sua, né? Meu Deus, me ajuda... Eu sou um instrumento aqui e vamos em frente. E foi clareando e foi vindo o conhecimento ali. E essa casa... E aí vocês fizeram a casa. Fizemos, Márcio, uma casa de 1.200 metros quadrados, que vendeu há pouco tempo por 7 milhões essa casa, lá no Xangri-Lá, na Rua 9, lá, João Crossé. E a piscina era em forma de guitarra, né? Tinha 8 níveis diferentes de laje, a casa, e deu tudo certo. E glória seja a Deus, né? Porque deu tudo certo do começo até o final. E nesse período, acho que destacou também em você colar no engenheiro e no arquiteta. Isso, eles... Para entender mais a questão técnica. Eles faziam visita diariamente, lá semanalmente faziam. Eles estavam na obra lá porque para eles foi legal, porque essa casa saiu numa revista também, né, no tempo. Então para eles foi legal. E aí eles vinham lá, passavam as instruções, tinha coisas que eu falava, eu não entendi direito. Eles voltavam lá, falavam de novo, porque a gente tem que respeitar, né? As pessoas fez faculdade, tudo, foi muito tempo de estudo e passou todas essas coordenadas também lá, né? E isso daí eu respirava tudo, né? Eu respirava, anotava, pegava tudo também. Vai aprendendo, vai no dia a dia e aproveitando a experiência. Os antigos sempre passam pra gente assim, né? Vai vendo tudo que você tá no ambiente. O que for bom você pega, o que não for bom você deixa passar. Então a gente tem que adquirir todo o conhecimento que você puder de pessoas experientes no ramo, né? Isso foi muito bom. Antigamente tinha muito disso, né? O meu avô, que na família nossa começou toda a família no ramo da construção com o meu avô. Né? Meu avô veio da Espanha com 5 anos e trabalhou, entre outras coisas, também trabalhou de construtor. E ele tinha... aliás, você falar que ele tinha 4º ano primário. Minto. A minha avó que ensinou ele a ler e escrever. Olha só, Márcio. E ele fazia cálculo de obra, fazia cálculo de material, que até a loja nossa começou com isso, que ele comprava o material para estocar
para as obras dele, começou a vender. Olha que Né? Então é bem nessa linha, né? Através da prática e do olhar para quem já sabe fazer, você vai aprendendo. Vai aprendendo a fazer. Então o que não pode é parar, tem que ter vontade. Bom, e aí terminou a casa saiu na revista. Sim, e aí você já estava com a turma formada. Tava, mas tem um detalhe, né, Márcio? A gente, né, como eu disse no começo, na casa anterior aqui em Piratininga, o piso em 2009, grande, era 60 por 60 centímetros. Tá. Porcelanato, primeiro de linha. Eu fui nessa casa lá, quando a gente construiu tudo, quando chegou na parte do piso, já era um Porto Belo encomendado de 90 por 90. Né? Foi o primeiro contato com piso caríssimos, né? Que eu tive lá, foi no ano de 2010, que já estava na hora de 2010 para 2011, já estava na hora do piso, do acabamento em tudo, porque era muito grande, tinha 36 cômodos, né? Essa casa. Daí, graças ao bom Deus, coloquei tudo lá também, fiz tudo o acabamento, parte hidráulica, tudo lá, que sobrava tudo para... Não, você vai aprender. Então, me ensina então. E foi que deu certo tudo. E aí, a partir daí, que chamou a atenção para a questão do acabamento? Ou depois disso, você ainda fez obras, a construção sem ser o acabamento em si? Como que foi? Teve também, mas depois dessa casa, faltando um pouquinho detalhe para terminar a casa, não deu muito certo a minha relação com o proprietário lá. E ele era muito amigo da família, muito amigo meu, né? Daí eu falei com ele, para continuar a nossa relação de amizade, eu tô pedindo a conta, né? Eu não vou conseguir finalizar só esses detalhinhos que tá faltando aqui no final, mas a turma ficou. Tá, só eu que saí. Tá. E tinha um paisagista lá na obra, né? Por nome Sérgio Coiquet, ele até de nome grande em Bauru até hoje, que ele gostava muito do serviço nosso lá. E ele me indicou para um primo dele, né? Primo e prima dele, seu Mauro e Dona Elisa, lá do Espaço Verde. E que tinha um material lá que a família dos Catarino em Bauru, eu e o Thiago Alexandre, né, o Thiago Negão, a gente sabia fazer, né? Thiagão, se estiver assistindo aí, um abraço, meu amigo. Aprendi muito com ele. Nossa, ele foi um professorzaço com acabamento também, demais. Trabalhou 10 anos comigo. Tá. E daí lá, esse material castelato, fui convidado para sentar lá. Esse piso lá que não tinha quase ninguém em Bauru que sentava. Era a família dos Catarino. Na época, tava começando na região. Era muito pesado, Márcio. Uma placa de 1 metro por 1 metro pesava 60 quilos. Caramba. E eu, franzino, né? Era complicado pegar aquilo lá. Mas foi assim, né? Daí eu fui lá no Espaço Verde, sozinho trabalhando lá. Daí depois eu convidei também, que o Thiago tava já nessa mansão. Tá. Eu chamei ele já, prontamente já foi também. Daí a gente continuou assentamento de piso, né? Ele tinha muito conhecimento também, tinha bastante cliente. Tá. E a gente veio passando, costurando de casa em casa, que o serviço nosso é de boca em boca, né? Cartão de visita. Sim. O Thiagão acho que começou com o pai dele também, né? O Thiago, nessa época, ele já tinha bastante experiência de obra, né? Tinha muita experiência, né? Eu de criança, de 13, 14 anos, eu visitava muitas obras do pai dele, né? Do tio Nico e do Thiago, né? Eu sempre ia lá na obra, lá muitas vezes... O seu Nico estava lá, o Thiago chegava um pouquinho depois, mas eles sempre construíram muitas casas aqui em Piratininga. Eles construíam pro seu Ismael. Muitas casas, muitas. E aí, desse período, depois dessa obra aí que você aplicou, o castelato, né? Castelato e os pisos grandes lá, daí deslanchou. Aí deslanchou. E aí você ficou com essa turma, você trabalhou sozinho, juntou nova turma, Não, como daí foi? Eu era meio sozinho, né? Era eu e o Thiago só daí, né? A turma continuou lá, daí depois foi cada um para um rumo diferente, fazer, né? Algumas coisas diferentes, e eu continuei nesse ramo sozinho lá. Eu e o Thiago, a gente continuou assentando piso, com assentamento. Assentamento de piso normal. Isso. Piso, pastilha, nicho, pias, bancadas. Nesse período você já entrou pesado no acabamento. Sim, porque nessa casa que foi a faculdade, né, teve de tudo pra gente fazer de moderno, né, Márcio? Daí eu aproveitei tudo que a gente aprendeu lá. Legal. A gente teve relação com a turma dos móveis planejados, que era kitchens, né? Pegou tudo de alto padrão lá, daí eu fui colando nas pessoas, conversava, trocava papo e a gente foi se aprimorando nisso. E aí você viu que o caminho era se especializar no acabamento. Mas mesmo assim, desse tempo, tinha bastante obra que era difícil eu me encaixar na obra, porque os pedreiros mestres, eles tinham ciúmes das obras, né? Eu construí minha casa, eu vou fazer o assentamento da porta, eu vou instalar os pisos.
Daí eu comecei a conversar, né? Falei, então, mas eu conheço o senhor desde que eu era criança e tal, o senhor constrói muito bem. Só que eu estou me oferecendo para o senhor para eu fazer o acabamento e o nome do senhor vai ficar bom, né? Eu não vou envergonhar o senhor. E o senhor consegue pegar outras casas para fazer, né? O senhor vai fazendo alicerce, vai levantando outro, enquanto isso, essa obra do senhor vai andando. E foi difícil nesse começo, mas depois engrenou. Hoje, muitos, né, eles chamam a gente desse conhecimento lá atrás, né? Foi difícil engrenar, com muitas pessoas que eles eram turrão, né? E foi numa época que o pessoal pegava a obra do começo ao fim, né? Tudo, hoje as tudo. obras estão um pouco diferentes, né? Tá Tem bem um pessoal dividido, que Márcio. tá bem dividido, né? Tá, bem madeiramento dividido. é uma pessoa, assentamento de portas são outras, né? Instalação o acabamento, né? Coloca os profissionais do piso, os azulejistas, né? Que nesse caso também sou. E tem um monte de divisão e hoje tá tranquilo, né? Eles ganham, os construtores hoje ganham mais fazendo isso, Tá. com essa divisão, né? Dá oportunidade para todas as áreas. E eu acho que em questão de qualidade acaba melhorando muito porque você pega pessoa específica, né? Tem um ditado velho, né, Márcio? Quem faz tudo não faz nada. Direito. É isso aí. E uma coisa que eu acho legal também de você, Júnior, é o seu cuidado com o detalhe. E eu vejo que você tem bons equipamentos, você se preocupa muito com EPI. Sim. E a turma sua também tem essa cultura, Sim. né? Fala um pouquinho pra gente como que é o trabalho seu, como que é. Porque assim, eu fico encantado quando eu vejo lá na rede social sua. Até ontem você me convidou para ir ver uma obra sua, não tive oportunidade ainda. Vamos marcar para ir ver. Mas eu fico encantado com o acabamento, a meia esquadria que você faz, o encaixe de nicho, o arremate nos cantos. A colocação de torneira sua é um espetáculo. O furo que você faz na peça ali é impecável, é impecável. Até a gente conversando, eu comentei com o Júnior que eu tenho hábito, pra gente estar no ramo, eu tenho hábito, às vezes quando eu vou a algum hotel, alguma casa de amigo e tal, eu fico sempre olhando detalhe de piso, detalhe de porta, detalhe da casa, né? E não é muito comum esse cuidado aí nos acabamentos. A gente também lá em casa, a gente quando vai viajar para cidade perto ou longe, todo lugar que chega eu fico assim, pegando a mão azulejo, passando o pé no chão, reparando em tudo material caro, eu falo, daí eu converso com o cara que tá lá embaixo na recepção, eu falo, nossa, eu não acredito, que fizeram aqui, cara? Ele, então, mas olha que bonito tá, eu falei, tá bonito, mas poderia ficar melhor, né? Nisso daí, Márcio, eu e minha equipe, né, 1, 2, 3 vezes por ano, a gente é convidado por lojas em Bauru, e pela Construmarques, pela Pires Hidráulica, né? Tem que eles dão palestra também. E várias lojas lá também que convidam a gente para fazer palestra e curso de grandes formatos, apresentar ferramentas novas, né? Dados pelas fábricas. Sim. As lojas convidam, mas vem técnico da fábrica dar esse curso. Ceramfix, vem os técnicos que são amigos nossos da Queracol. Legal. Que eles, firma italiana, né? Eles vêm também e eles sorteiam máquinas também, ferramentas boas lá para incentivar a turma, né? E oferecem esses material, né? Os equipamentos, serra-copo, disco de lixa, as coisinhas que é para você deixar, para você não ter o que reclamar, né? Se vier na sua mão, você tem que ter a ferramenta boa para você executar. Então eu não ligo de comprar essas ferramentaria, né? E levar os meninos, né? Sempre depois das palestras, dos cursos, tem o churrasco, né? Eles gostam muito. Mas eu falo, não durmam nas palestras, né? Aproveita. A equipe minha, eles são bem qualificados, né? E são bem aprovados a respeito de educação por arquitetos, por construtores, por engenheiros, né? Onde que a gente vai, a turma fala bem, né? Eu prefiro até que falam bem deles e eu sou o chato, né? Mas eles são bem vistos. É o chato para que o serviço saia, né? E essa preocupação das indústrias de dar esse treinamento para vocês que são os profissionais, eu vejo que agrega valor até no próprio produto deles. Sim. Porque é isso que você falou, né? O cliente compra um produto caro, de alto padrão, mas na hora do assentamento não é bem feito. Isso. Então, a qualidade do produto também é perdida na aplicação, né? A gente sabe que boa parte de produtos que vão para assistência técnica é mau uso, má instalação. Sim. Então, a instalação é muito importante, muito importante. Tudo porque não teve um preparo, né, Márcio? Por exemplo, aqui em Bauru, eu e minha equipe, né, a gente estava numa palestra e a gente foi o primeiro
a usar o bicomponente da Queracol, que era o Fugalite, né? Isso daí eu passei até vergonha numa palestra lá que me chamaram para falar um pouco daquele produto, né? Apresentar, falar, ó, tá aqui, usei a equipe dele e tudo, né? Eles sempre estão na palestra e tudo. E aqui, quando veio aqui para Bauru, a Queracol quando veio aí também, e a gente, por acaso, a gente foi o que primeiro fez, né? Desse rejunte aí, que era tipo um epóxi, mas bem mais fácil de lidar, né? Tá. E é legal isso daí. E isso é bacana também, né? Você não ter receio de conhecer produto novo, conhecer coisa nova. Vamos ver como funciona, vamos ver o que vai agregar isso aí para a obra, e você vai descobrindo, encaixando ali, né? E eu empurro a turma, nossa, né, a minha equipe, e eu também vou. Porque tem mão na massa, né? Tem mão na massa na hora das palestras. E a gente tá trocadinho, bonitinho lá, falando, não, mas vamos lá. Cada lastra de piso, né? 1,60 por 3,20. Vem cá fazer os cortes, o distensionamento, né? Para as caixinhas, para não trincar o piso, tudo eu tô participando, né? Eu sou curioso. Você tem que pegar de perto, né? Que depois vem um certificado, né? Mas não adianta nada você ficar só de braço cruzado assistindo lá e não colocar a mão na massa, não ver de perto o produto para ver se cola, argamassa nova, né? E ninguém melhor do que o cara que está fabricando, o fabricante, para passar as dicas, passar as orientações. Então é muito valioso. E tem muita gente que não aproveita, né? Você está com quantas pessoas na equipe hoje, Júnior? Márcio, hoje a gente tá com 4, porque um foi para... dois saiu fora, né? Arrumaram um serviço de caseiro no sítio, né? Mas eu creio que ele vai voltar. Tá. Né? E tem um aí também que saiu para ir num outro lugar registrado também, né? Que os meninos que trabalham comigo, eu, né, e eles, a gente paga MEI, né? Cada um tem uma microempresa individual, né? Certo. Pra gente um dia se aposentar. Sim. Então vocês estão em 4 pessoas atual. hoje. Sim. E vocês conseguem tocar quantas obras hoje? Márcio, a gente Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo a gente consegue tocar 3 obras. Tá. Eu até peguei 6 obras assim, só que daí é muita dor de cabeça, né? Você não consegue dar pro cliente aquilo que ele merece, né? Tá. Então é melhor a gente pegar de pouco em pouco, né? Que o serviço nosso, né, não é tão rápido também, né? Sim. A gente não é lento, mas a gente não é tão rápido. Mas é um tipo de serviço que é diferente de um material caro, de um reboco, de um assentamento que dá produção. Né? A parte de acabamento exige mais detalhe, exige mais cuidado. Sim. No Instagram seu tem um vídeo de vocês colocando uma peça, acho que de 1,20 por 90, se não me engano. Vocês estão pegando ali em 3. 1 por 2 aquela 1 por 2 aquela lá. Um banheirinho pequenininho do tamanho da peça. Na parede. Isso. Então, assim, é algo que você não pode fazer correndo. Não. Né? Então, e sempre quando tem mais na equipe junto na obra que eu tô, né, eu peço, pega no meio também. Porque uma peça daquela lá é muito caro, então, né, você não pode quebrar uma coisa que foi sonho de alguém comprar. E a gente comparando com esse mundo corrido que a gente está hoje, rede social, muita informação e todo mundo querendo tudo rápido, e comparando com outras etapas da obra, dá a impressão que é demorado. Mas é um serviço que necessita de atenção e um tempo um pouco mais, mais cauteloso, vamos colocar assim, né? Esses pisos grandes, por exemplo, de 1 por 2, você tem que subir em 2 na escada e o terceiro apoiando no chão, para você colocar a última peça, que é 3 metros de altura, né? O último azulejo. E dá tensão, e você tem que encaixar muitas vezes atrás da tabica do gesso, né? Que eu peço para eles fazerem tudo o gesso da casa e deixar gabaritado, que a gente encaixa por trás, assim, a última fiada de piso. Então é tudo milímetro, né, Márcio? É milímetro, a gente não pode dar sorte pro azar, né? Sim. Tem que ser exato. Agora tem gente que é muito apressada, né? Mesmo assim fala, ô louco, Zé, você só senta 10, 20 metros quadrados por dia, mas eu acho, né? Eu não minto para ninguém, quando a gente vai pegar uma hora eu falo, ó, a nossa base é mais ou menos 10 metros quadrados um dia pelo outro. Só que se eu for pegar para sentar com um ajudante bom, eu sento 10 metros quadrados cedo, 10 metros quadrados depois do almoço. E cada um da minha equipe também faz o mesmo. Tá. Então a gente faz bastante na semana, só que em obras diferentes. E é um serviço que não é só quantidade, é qualidade. Qualidade. Né? É qualidade. A própria característica desse serviço, que é o acabamento, necessita dessa qualidade, né? Então, tanto é que eu adaptei no nosso trabalho, por exemplo, a maioria dos pisos que a gente instala hoje é junta de 2 milímetros. Daí o que eu faço? Eu pego a caixa de nivelador espaçador que a gente usa de 1 milímetro,
para a gente colocar embaixo, que é a letra T de ponta cabeça lá. A gente coloca embaixo do piso de 1 milímetro. E em cima eu uso a cruzetinha conforme pede na especificação da caixa. Se é 1,5, 2. Por que eu estou falando isso? Porque os pisos, por mais caro que sejam, né, e fala que tem um esquadro perfeito, pode vir com 0,5 milímetro fora de esquadro. Que está dentro do padrão, mas tá tem. Dentro do padrão. Mas daí tem o que essa eu faço? diferença. Como eu tenho lá embaixo 1 milímetro, aqui em cima 2, eu posso tirar uma de 2 milímetros e voltar para 1,5 que ninguém percebe no olho. E fica exato, né? Porque a gente vai linha por linha. A gente faz o assentamento assim, vai uma fiada e volta a outra, justamente para tirar qualquer imperfeição. Legal. Né? E eu ensino isso para todos eles, que não é quantidade. Hoje, naturalmente, faz quantidade porque todo mundo tem a Pega prática. a prática. Só que é qualidade e não quero trocar o piso assentado. Então, a gente tem que ver. Tem uma pessoa que trabalha com a gente, é o Bruno Zen, meu sobrinho. Tá. Ele inspeciona peça por peça. Ele coloca na mesa, ele vê tudo certinho, vê todos os cantos, o meio, se não tem um defeitinho, uma bolha de fábrica, se não tem um lascadinho, nada. Se caso tem, ele separa um monte. Depois a gente usa que vai os recortes debaixo do rodapé. Então aproveita tudo. É uma linha de produção e algo muito planejado e organizado. Por isso que dá o final da qualidade que dá. Eu tenho o costume da gente, de nós jogarmos os recortes do piso só quando a gente termina a casa. Porque qualquer pedaço serve para fazer um rodapé, algum pedacinho. Então a gente guarda tudo de todas as cores da casa. Depois, quando acaba tudo, daí a gente joga os pedaços. Realmente não vai usar essa organização. Porque senão é muito caro, né? É aí que dá a economia. Né? Economizar onde dá para economizar e ter o cuidado no manejo do material. Você tem que, né? Você fez um recorte, guarda aquela outra peça para ver em qual parte daquele cômodo que vai dar. Né? Tudo, a gente faz uma paginação quando os arquitetos também passam para a gente a paginação, a loja passa. Mas quando não passa, tanto os construtores quanto os arquitetos, eles deixam livre para a gente fazer da melhor forma para poder fazer uma simetria legal. Né? Tem um vídeo no seu Instagram que você está separando e explicando isso. Sim. Você está lá separando as peças e explicando essa questão da paginação. Isso. Bem bacana. A paginação, naquele caso lá, se eu não me engano, uns pisos de régua de madeira. Isso. Que tem gente que acha que vai abrir uma caixa de piso de régua de madeira e ir colocando no chão. Na verdade, na palestra ensina também, né, que as gráficas vêm de 8 a 16 gráficas diferentes dos pisos. Então, você tem que abrir várias caixas e pegando uma de cada vez e olhando. Para isso, a gente tem a pessoa que faz isso também. Tá. Você vai pegando para não colocar o mesmo desenho um do lado do outro que fica feio, né? É o Bruno, né? O Bruno que faz isso aí também. Né? O Crio, o Alex, todos eles sabem fazer essa forma aí também. Pra gente... ou esse tá repetido, pega outro. Legal. E hoje, então, você tá o quê? Com 16 anos? 16 anos. 16 tá anos aí, de... 16. Na produção. 16 anos e meio quase. Direto. Legal. Todo dia. De segunda a sábado, né, Márcio? Domingo a gente tira para servir a Deus e para ficar com a família, senão a gente vai perder a família, Sim, né? tem que trabalhar, mas também tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E como que você está vendo o mercado hoje, Júnior? De como estava anos atrás? O mercado está tendo bastante procura? Diminuiu? Aumentou? Está igual? Como que você está vendo o mercado hoje da construção? Márcio, eu não posso reclamar. Graças ao bom Deus, eu não consigo vencer, né, o serviço. Gente, todo dia o telefone tem 2, 3 mensagens. Na hora do almoço eu uso para fazer orçamento quando eu posso. E eu vou só jogando para frente, né? Eu não minto para ninguém. Eu falo, no momento a gente está com 3 obras, finalizando. Só depois eu posso pegar. Tá. E isso daí, até no tempo da pandemia, triplicou o serviço, né? Eu fiquei com medo. Na pandemia aumentou muito a procura por obra, né? Aumentou, porque a turma estava tudo dentro das casas, mesmo com máscara, tudo, a gente podia entrar e fazer as reformas, mini reformas aí. E eu comecei a trabalhar até à noite, não tinha jeito de vencer. E hoje também, né? Virada de ano mesmo. Eu estava comentando com você, de 31 de dezembro até na virada, dia 1º de janeiro, o telefone já começa, né? Os amigos, é tudo amizade, né, Márcio? Construtores, os donos de loja, né? Todo mundo fala, Zen, consegue pegar uma esse ano aí? Daí a gente quase que enche o ano já no comecinho. Porque é um serviço que depende muito da pessoa conhecer o serviço, né? Então vai muito conhecido que já sabe como que você trabalha, indica, enfim, né? Então, e essas pessoas, né, os construtores, engenheiros, arquitetos, eles têm prazo para entregar a obra. Então, para eles também é tudo cronometrado. Daí eles ligam e falam, Zen, eu preciso entregar uma obra tal mês. Você tem como encaixar? Daí a gente já vai encaixando na agenda e guardando, reservado.
Daí a gente vai pegando só casinha pequena e mini reforma de sábado. Você chegou a pensar em aumentar a turma, ter mais gente? Já, Como que Márcio, você vê essa questão aí? eu já até peguei algumas pessoas, né, que eu não pude ficar porque não conseguem ser ainda, né, moldada do jeito que eu fui, flexível, né? Porque eu tento explicar do jeito que o cliente está aceitando e a pessoa fala, não, o meu jeito é esse. Daí não tem como ficar, né? Pessoas boas até, né, de boa índole e tudo, só que o cliente tá aceitando aquele jeito que a gente segue as palestras, tudo certinho na técnica, e tem que ser assim, né? Mas muitos que passou comigo, então aprenderam muito também, né? Eu aprendi muito com eles também, eles aprenderam muito, e estão vivendo dessa forma também, de assentadores de piso. Tá, mas por conta ali na turma deles. Então, hoje a turma que você tá é a medida que você achou aí para trabalhar, certo, né? Que dá certo. Porque eu também gosto de colocar a mão na massa. Tá. Eu não fico só correndo obra. Por exemplo, eu precisaria, no momento, contratar mais uns 10 azulejistas para poder dar conta. E ajudante, respectivamente. Só que não acha. Né? Infelizmente, hoje... Mão de obra está cada vez mais difícil. Não é culpa, né? Muitas vezes, da estrutura, no lar, tudo. Só que o pensamento dos jovens hoje está diferente, né? Eles estão pensando em outras coisas. Antigamente, eu via falar... eu via que era muito comum o pessoal querer fazer um curso técnico, querer fazer serviço manual. Hoje a cultura é outra, né? Hoje essa parte de serviço mais braçal, mais manual, já não tem tanta procura, né? Sim. Enfim, a realidade, a forma como que vai acontecendo, né? Sim, até eu vou enviar para o Michael, né? Que ele é representante lá forte da Queracol, que... ele tem um certificado lá que ele me prometeu também de especialização mundial, né, da Queracol, tudo, que a gente pode assentar até em navio, onde for que tem argamassa suficiente para isso. Só que esse papel eu precisaria... Você já fez o curso, precisa só do certificado. Isso. Você já tem a especialização. Tem. Daí como que chama É Michael. Michael, ó, providencia o certificado do nosso amigo Júnior aqui, hein? Ele é um amor de pessoa. Ele já tá habilitado, tá precisando do certificado. Isso. Que daí a gente, né, visitando a fábrica deles também. E... A fábrica da Queracol é onde? São Paulo? Não, você não... Tem várias... tem várias unidades. Perto várias aqui, unidades. se não me engano, acho que é Jundiaí, que eles têm uma perto aqui. Legal. E, Márcio, esse papel... Daí eu conversaria com o prefeito aqui na cidade, que daí eu poderia pegar uma salinha aqui para poder dar curso. Eu preciso do papel para poder dar esse curso. Legal. E o que eu vou ganhar com esse curso aí? Dinheiro eu não quero nada. A única coisa que eu queria tirar essa molecada da rua, tirar a molecada da incentivo de drogas, essas coisas raras, trazer para aprender uma profissão. E daí falar assim, Zen, mas você não vai ganhar nada, você vai ficar horas lá ensinando, vou passar o que eu sei. E se porventura de 10 que eu der essa palestra, esse curso, eu conseguir tirar das ruas, vai ser uma vitória, né? E você está ensinando um ofício, né? Você está ensinando uma profissão que ele pode viver. Desenvolvendo uma habilidade. Um mínimo de conforto bom na vida, né? Quantos profissionais, não só no ramo da obra, mas em outros ramos, que hoje são os profissionais que são, porque começaram ajudante lá, desde... tem conhecidos meus que foram... secretário de clínica dentária, hoje é dentista. Hoje é o dono da clínica. Amigos que trabalharam em escritório de contabilidade, hoje são contadores, né? Então isso é muito legal, muito importante. É Maicon, né? O Decoralite é Maicon. Ele é da Maicon, mais um pouquinho aqui reforçando. Ele precisa do certificado não só pro bem dele, pro bem da nossa cidade aqui, ó. Tirar a molecada da rua, hein? Um abraço, Maicon. Um abraço, Marco. Desculpa a brincadeira aí. Valeu. Ele dá palestra para nós também na Queracol. Ele é fera. E daí, voltando, Márcio, nesse assunto que você acabou de falar, eu, quando precisei chamar a atenção de algum colaborador que trabalha comigo e teimoso, daí eu falei, não, eu vou fazer o rejunte do jeito que eu falei para você que fique, vai ficar melhor do que você faz, porque tem jeito de melhorar. Então, com a ferramenta que a gente tem, da qualidade de ferramenta que existe hoje, né? Então você tem que fazer o melhor com aquilo lá que você está em mãos. Sim. Não, você tem que, né? Você está falando isso aí porque você só assenta piso. Não, eu posso bater massa também, eu posso fazer o rejunte, eu vou fazer bem feitinho, de um dia igual um dia que eu fiz. Sim. Né? Que daí você consegue ter, né, essa liberdade de falar com eles de igual para igual. E você sabe o que você está falando, né? Você não está
você não está inventando nada, né? E aprendo com eles também, né? Já agreguei uma pessoa, né, que é o Cristiano Rampazzo também. Ele está comigo também há bastante anos já, desde 2018, ele, o Alex, desde o Cristiano 2018. é bem habilidoso na questão de fazer nicho, essa parte, né? Isso, ele está até com uma obra lá no Lago Sul agora, ele começou uma lá. E ele é da turma também, né? Ele é o Japa azulejista, mas ele também faz parte da Zen Acabamentos. Legal. E ele, né, ele aprendeu muito comigo, ele fala, mas eu aprendi muito com ele também em macete, né, Márcio? Vai um trocando experiência com o outro e vai agregando. Ele também, a família dele, os pais, os tios também são do ramo de obra, né? Então você vê que o pessoal vai continuando o que foi aprendendo aí com as gerações anteriores, né? O que é bonito é que a gente tem que tirar algum detalhe errado que a gente fazia, né? Um servicinho errado e agregando, trocando experiências, né? E acompanhando a modernidade, porque senão você fica para trás. A tecnologia vai mudando, fica né? Pra trás. A tecnologia vai mudando. Como era argamassa, quer dizer, antes de ter argamassa, quando você colocava azulejo lá na casa do seu pai, ele fazia massa, né? Não tinha argamassa. Depois começou a ter argamassa e a tecnologia das argamassas hoje é muito diferente do que era lá no começo. E lá no começo, quando começou as argamassas, os azulejistas, né, que eram os pedreiros, né, eles não aceitaram muito bem as argamassas, nem na quartzolite. Porque estava acostumado, a né? gente quer fazer do outro jeito e tal. É difícil você pegar para começar, né? Faltou palestra, né? E tanto é que eu acredito, não vou saber falar se realmente é por isso, mas a quartzolite começou como semente cola. Isso. Porque antes de existir argamassa, se eu não me engano, é por esse motivo. Era cimento, com areia peneirada e cola branca. Isso. Né? Por isso que virou cimento e cola. Então, hoje tem outros aditivos, né? A Bianco, por exemplo, né? O Bianco, o produto, cheira cola tenaz, né? Sim. O cheiro dele é incrível, né? Tanto é que quando eu comecei também, a turma não tinha prática, nem não tinha condição de comprar um argamassa um pouco mais caro. Misturava 50 ml de Bianco num pacote de 20 kg de argamassa AC1 e transformava, né? A AC1 virou AC2 ou pelo menos AC1,5, né? Ficava forte. Eu gostava de conversar com o seu irmão lá no depósito. Eu ia lá e eu falava assim, Fábio, eu quero tantos pacotes de AC3. Daí o Fábio era incrível. Ele falava assim, mas o que você vai fazer? Eu falava, Fábio, eu tô fazendo isso, só que eu tenho costume de usar uma argamassa mais forte, né? Em ambiente de banheiro, área molhada, que muitos falam que pode ser mais fraca, né? Eu gosto de não ter problema, né? Ninguém vem falar comigo. Se a pessoa tiver condição, ela compra quase tudo a C3 nas obras nossas, né? E tem dado certo. Daí ele queria saber por que era. Ele falou, não, leva essa daqui que é mais em conta, não sei o que. Eu quase discutia com ele. Ele falou, não, eu tô pedindo essa, não é pra você me oferecer outra mais barata, né? Mas é legal. O Fábio ele tinha muita técnica. O Fábio, ele é muito detalhista nas questões técnicas. Isso. E ele tem esse olhar. Técnica. Você viu que ele perguntava pra você, né? Mas o que você vai fazer? Isso. Né? E o Fábio... Ele era um xereta, mas parte bom, né? Pra ajudar a decidir, né? O Fábio, ele com 14 anos, 13, 14 anos, tem um tio nosso que é eletricista. Olha. E ensinou ele. Então, assim, o Fábio manja barbaridade da parte elétrica, enfim, né? Mas ele é muito dessa questão técnica, mas é legal. O que a gente está fazendo aqui nada mais é que estendendo o papo que a gente tem no balcão, né? O papo que a gente tem no dia a dia da obra, a gente só está trazendo para um formato mais moderno, né? É gostoso. Legal. Júnior, quero te agradecer. Foi um prazer enorme a gente bater esse papo. Tá joia? Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente. E continue comentando lá na nossa rede social. Comente se está gostando do formato, se está legal. Sugere aí novas ideias, novos papos. E até a próxima. Juninho, fica à vontade para fazer aí suas considerações finais. Eu agradeço a Deus. Muito obrigado. Primeiramente, né? Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida aqui até então. Agradeço a oportunidade com o Márcio, né? Olha lá, grava bem, gente, ó. Material de construção, Pedrinho lá. Ó, excelente lá, né? Essa oportunidade que tá tendo aqui de poder transmitir, né? E falar um pouquinho da nossa vida, do nosso particular, como que foi. Isso daí eu gostaria de deixar, né? O agradecimento e incentivar vocês aí, né? Que estão assistindo aí, que essa profissão que a gente faz também é digna, é suada, mas é gratificante, né? Se quiser fazer parte da equipe Zen aí para um teste aí também, fique à vontade.
Tá lá, né, na página Zen Acabamentos, entra lá, comenta, compartilha lá. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado, Márcio. Obrigado, Júnior. Foi um prazer. Deus abençoe. Amém. E que continue aí você e toda a sua equipe prosperando e trazendo muita alegria pro pessoal que contrata vocês. Amém. Obrigado, Márcio. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Quero mandar um abraço, agradecer ao Fábio Antunes, do Armazém Hub, fazendo toda a produção pra gente aí. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Fábio. Deus abençoe.